Pessoal, vou acionar nossa reportagem agora porque a Advocacia Geral da União enviou ao Supremo Tribunal Federal uma proposta de conciliação para acordos da Lava Jato. Janaína Camelo tem as informações para a gente agora. E como seriam esses acordos, hein, Janaína? Conta tudo, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Pois é, a Controladoria Geral da União, que firmou esses acordos de leniência lá no passado, junto então com a Advocacia Geral da União, apresentaram ao Supremo Tribunal Federal a proposta final aí de conciliação dos acordos de leniência das empresas que foram condenadas na Lava Jato. Porque isso depois de muita negociação, entre governo e essas empreiteiras, porque boa parte dessas empresas estavam reclamando aí, por exemplo, do percentual do desconto em cima da multa do saldo devedor, que elas estão aí ainda a pagar. Muitas, então, estavam pedindo um percentual maior. A última proposta do governo, por exemplo, foi de uma redução de 30% em cima do saldo devedor. Outra divergência também, as empresas que já arcaram com um valor significativo dessa multa também estavam aí reclamando que poderiam ficar prejudicadas se esse desconto seja realizado em cima somente do saldo devedor, ficariam prejudicadas em relação a outras empresas que estão praticamente inadimplentes. Então, na última terça-feira, o governo deu ultimato, deu aí a sua última proposta a essas empresas para essa renegociação. Então, ficou o seguinte, as empresas acabaram aceitando a maior parte delas. Ficou estabelecida uma redução aí de até 50% de desconto no saldo devedor mesmo, de cada acordo de leniência. Até então, esse valor aí total de multa de todos os acordos de 8 bilhões de reais, mas corrigido já vai ficando aí batendo os 12 bilhões de reais. 7 empreiteiras aí foram condenadas na Lava Jato, participaram desses acordos aí com o governo para renegociação. As empresas Andrade Gutierrez, Braskem, Camargo Correia, Nova Participações, que é a antiga Engevix, a Meta, que é a antiga OAS, a UTC Engenharia e a Nova Honor, que é a antiga Odebrecht. Mas a Nova Honor, nessa última negociação aí com o governo, preferiu não aceitar a proposta, dizendo que não aceitaria as exigências aí que foram colocadas em cima desse contrato. Quem tem intermediado essas negociações é o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator de uma ação aí que questiona a legalidade, desses acordos de leniências que foram feitos no passado. Há uma ação aí que questiona porque esses acordos teriam sido assinados antes aí do acordo de cooperação técnica que sistematiza todo esse processo. É uma ação que foi apresentada no ano passado pelo PSOL, pelo PCdoB e pelo Solidariedade. O ministro André Mendonça tem até 30 dias para homologação aí dessa renegociação dos acordos de leniência, e caso a Nova Honor, a antiga Odebrecht, queira aceitar, voltar atrás na sua decisão e aceitar essa proposta, ela tem até esses 30 dias. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Janaína, quase que eu não consegui falar o nome da Janaína e a gente vai tentando acelerar e às vezes isso acontece. Muita emoção. Fábio Piperno, revisões, 50% de desconto. As empresas estão dizendo que não tem recurso para pagar, por isso a possível conciliação. O que você acha dessa revisão histórica da Lava Jato? Bom, primeiro que essas empresas elas corrompem desde sempre. Um dos mais brilhantes trabalhos do jornalismo brasileiro foi lá a revelação do escândalo, antecipação dos vencedores da licitação para a construção da ferrovia Norte-Sul, feita pelo Jânio de Freitas em 1987. Então nós estamos falando de 37 anos atrás e muitas daquelas empresas que corromperam lá estão nesse acordo aí. Ou seja, elas corromperam desde sempre. Ocorre que algumas coisas mudaram. Então, veja, primeiro, é um suposto desconto de 50% no saldo. Então, vamos imaginar que uma empreiteira tenha sido condenada a pagar 10 bilhões de multas. Então, ela pagou 3, sobram 7, então ela vai ter 50% em cima desses 7, não entram aqueles 3 mais na conta, e mais as correções aí e tudo, Então, ainda é um percentual significativo. E por quê? Qual a reivindicação e qual o argumento delas? Hoje
nossas empresas elas não têm mais o mesmo nível de faturamento de outros tempos. Tudo mudou. E, de fato, hoje são empresas muito menores, com dificuldades, inclusive, para captar clientes. Por quê? Porque também é um vício de origem. Lá atrás, é óbvio que elas tinham que receber alguma penalização. Agora, os seus executivos, sim, deveriam arcar com as consequências. Prisão, multas e tal. E matar a empreiteira também não foi lá algo muito inteligente. Então, é um acordo, eu acho que é um acordo do que dá para fazer, do que é possível hoje. É óbvio que se elas tiverem que continuar pagando tudo, hoje elas não têm mais essa capacidade de geração de recursos. Segredo, eu vi que você ficou bastante decepcionado com essa informação, né? O seu semblante já mostra isso, mas você entende que hoje é o que pode ser feito em torno dessa situação? Eu não estou nem aí se uma empresa pode ou não pode pagar, e vou justificar. Ninguém obrigou ninguém a corromper outro ninguém. Ninguém. E se teve alguém do governo, na época, que obrigou a empresa a que ela corrompesse a essa pessoa, deveria ser dado. As duas partes deveriam estar presas por corruptos e não perdoando uma desculpa muito sem noção. Ah, como não tenho dinheiro, então te perdoo. Como assim? Se eu, você, qualquer um ou qualquer pessoa que está nos assistindo tem uma dívida com a mercearia da esquina e não conseguir pagar, quero ver se ele vai falar, olha, estou sem grana, sabe? Então, você me faria um desconto de 50% na dívida? Porque eu não tenho dinheiro para pagar. Vai falar, cara, desculpa, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver. E eu pediria falência, se for o caso. Por que nós temos, no momento que o governo está gastando, tem déficit fiscal por todos os lados, querem taxar a carne, o mesmo governo perdoa 4 bilhões de reais simplesmente porque as empresas não têm dinheiro para pagar. Coitado, vai lá. Ontem saiu, eu estava procurando e não achei. Nos Estados Unidos fez um acordo agora, da Lava Jato, teve que pagar multa de novo. Vai lá a perguntar se a Odebrecht nos Estados Unidos está pedindo desculpa e se o governo americano vai dar perdão de 50% da dívida. Mas manda ele para o inferno. Ninguém de nós pediu para ninguém ser corrupto. Então, estão tentando apagar a história. A corrupção existiu. E eles deveriam pagar a multa, sim, senhor. Toda a multa. E se não tem multa, pede empréstimo. E se não tem, vai para a falência. Vai ter outra empresa e vai ocupar o lugar. O que foi, Piperno? Do que você discorda? Não. Ela ir à falência, ela vai levar, por exemplo, dezenas e dezenas de milhares de pessoas juntos. Tá, então podemos perdoar o corrupto para não falir a empresa. Eu acabei de falar, tem que se punir todo mundo que participou disso e a empresa tem que pagar, sim, uma parte dessa conta. Mas, Piperno, desculpa te interromper. O ministro acabou de anular as provas contra a empresa. A leniência não existe mais. Então, de que estamos falando? Quem vai pagar? O executivo de que empresa, se teoricamente isso foi anulado? Quem vai pagar? Estão tentando apagar a história. Então, para isso, como conclui a história? Daqui a pouco, o governo vai ter que devolver o dinheiro já pago. Anota isso. Vai ter que devolver o dinheiro já pago. Por quê? Porque não tendo provas, então, não teria multa para pagar. Deveria devolver o dinheiro. Então, se resolveram fazer acordo com todos os executivos e liberar, isso é uma outra história. Eles deviam estar pagando, sim, com seus bens, com seu patrimônio pessoal e tal. Agora, veja, e a empresa tem que pagar uma parte dessa conta se elas estão pagando. Agora, não dá também para matar todas as empresas. Quer dizer, hoje a realidade mudou. A gente está falando de acordos fechados aí 7, 8 anos atrás. E uma parte disso foi pago, uma parte importante. O que foi, Zé? É que nós estamos falando da história jurídica do Brasil, que é a Lava Jato. Eu tenho uma extrema curiosidade para saber como, futuramente, os historiadores brasileiros vão narrar a Lava Jato. Eu concordo com o Piperno, porque eu acompanhei o senador Pedro Simon numa luta forte ali no Congresso, tentando criar a CPI dos corruptores. Os lacaios, que são os políticos bandidos, vendilhões, que estão no Congresso Nacional fazendo um balcão de negócios, eles são terríveis, eles são desprezíveis. Mas a mão que compra, aquela feira que a gente viu na Lava Jato de empresas comprando consciências e votos no Congresso Nacional, aquilo ali era ridículo, deputado, senador, falando com esses senhores como se falasse com um patrão, humilhados, a gente viu nas delações, nas gravações, né? Então, a Lava Jato
colocou na cadeia a mão que compra. O poderoso não é perdoando o outro, né? E veja bem, hoje os desembargadores que atuaram na Lava Jato voltaram a atuar, eles estavam suspensos do Tribunal Regional, para se ter uma ideia, né? Então, para se ter uma ideia da importância da Lava Jato, tem um revisionismo, sim.